Claro que eu confio, sem sombra de dúvidas. É um dos melhores treinadores aí que tem, talvez até a nível mundial. Primeiro, ele vem respaldado pela diretoria, pelos jogadores e principalmente pela torcida. Analisou, então, ele entendeu que pode sim executar um trabalho de excelência no Cruzeiro. Eu diria que o Campeonato Brasileiro não se ganha nas 10 primeiras rodadas, mas se perde. Excelente. Cruzeiro, de 0 a 10. Excelente. Hoje, para o Projeto Brasil, é 8,5 para cima, CJ. A imprensa não para de falar do Cruzeiro. Claro que eu confio, sem sombra de dúvidas. É um dos melhores treinadores aí que tem, talvez até a nível mundial. E hoje ele tá no Cruzeiro, né? Ele deixou uma impressão muito boa quando esteve no Botafogo, com títulos e tal. E o Cruzeiro o comprou, tipo assim, a peso de ouro, como se fosse um grande jogador. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, também quando o Tite entrou no mercado, todo mundo queria o Tite. E não deu certo no Cruzeiro. E com o elenco que o Cruzeiro tem, com a estrutura que o Cruzeiro hoje fornece, se o Cruzeiro não tivesse treinador durante o ano inteiro, esse time tinha que jogar melhor. Esse time tinha que estar melhor. Esse time tinha que estar em uma melhor posição na tabela. Né? Para vocês entenderem a grandeza e a potência que tem esse time aí. Só que os caras não estão funcionando. Então acho que, independente de treinador, parte um pouco dos atletas. Os caras têm que fechar e eles não podem aceitar isso. Não podem aceitar. Primeiro, ele vem respaldado pela diretoria, pelos jogadores e principalmente pela torcida, viu, Renato? Então acho que, primeiro, a confiança para os jogadores. O time do Cruzeiro, como o Cecinho frisou muito bem, é um time muito bom, peças boas. Né? Agora cabe encaixar da melhor forma possível. E aí cabe ao treinador, o Arthur, colocar os melhores para jogar. E principalmente a questão física que eu sinto no Cruzeiro hoje também. O time do Cruzeiro cansa, sabe? Não é aquele time intenso como foi ano passado. Então, de repente, ele treinar esse tipo de situação também. Ele vai ter esse pouco tempo agora nessa data FIFA, mas acredito muito, de repente, na parada da Copa do Mundo, Renato, ele possa implementar mais do que ele quer. Porque agora ele trocar o pneu com o carro andando. Então vai ter aquela coisa assim, vai estar conhecendo os jogadores. Mas aí na parada, sim, aí ele vai ter tempo para colocar o que ele planeja e que ele almeja para a equipe do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro se preparou para uma temporada muito boa. Começou mal, foi campeão, tudo bem, do Campeonato Mineiro. Mas agora ficar em último no Campeonato Mineiro é complicado e é muito triste. Eu não vou analisar sorriso nem expressão, mas uma coisa tem que ficar bem clara. Quando as chegadas ao Cruzeiro, não estou falando de expressão nem nada, são bem diferentes de cada um. E para mim a chegada do Arthur Jorge, ela acaba por pulverizar o argumento de quem acha que o elenco do Cruzeiro, o ano passado, foi um elenco que realizou um milagre no Campeonato Brasileiro. Eu vou explicar um pouquinho. Elton Novaes. Primeiramente, o Tite vem depois de estar mais de um ano sem trabalhar. Era uma retomada do técnico Tite na sua carreira. O Arthur Jorge chega ao Cruzeiro deixando para trás um contrato para lá de vantajoso, que iria até 2027, muito bem no clube em que ele está. Em que pese a situação que o Cruzeiro está vivendo na temporada, alguém aqui na mesa acha que o Arthur Jorge, que tem no seu currículo o desejo de sempre estar competindo lá em cima para pegar um elenco que não tem a capacidade de fazer isso, apenas pela questão do salário? Eu não acho. Eu também não. Eu não acho. A gente não está falando de um Arthur Jorge, um ano sem trabalhar. Não estou falando aqui a expressão, estou falando da chegada de cada um. Então, ele analisou, ele entendeu que pode, sim, executar um trabalho de excelência no Cruzeiro. Então, eu acho que a chegada dele é mais um contra-argumento. Não quer dizer que quem está argumentando nessa faixa não possa colocar as suas ideias e que é o certo ou errado. Não, eu estou só achando que a própria chegada do Arthur Jorge em si, para mim, mais um contra-argumento de que esse elenco, ano passado, fez um milagre. Ele, Arthur Jorge, não acha isso. Porque, para mim, do contrário, não estaria chegando ao Cruzeiro com um contrato fantástico, maravilhoso, que tem lá no Al Rayyan. O Arthur Jorge, quando estava no... Eu diria que o Campeonato Brasileiro não se ganha nas 10 primeiras rodadas, mas se perde. Cruzeiro, deveria ser a pretensão do Cruzeiro para essa temporada, imagino que fosse depois da última temporada, disputa de título. Não disputa mais. E não é nem pela recuperação que pode fazer o Cruzeiro. É porque precisa de uma queda muito grande. Dos outros. Principalmente de dois que não costumam ter essa queda muito grande. Costumam se manter ali no alto da classificação o tempo inteiro, que é Flamengo e Palmeiras. Então, esse objetivo me parece já comprometido. Ele pode recuperar o time e colocar o time numa condição de disputa lá no alto da classificação, mais próximo ali dos primeiros colocados? Sim. Ele vai ter que focar na Libertadores. E eu acho que pode dar certo. Cara, eu gosto do Arthur Jorge. O Arthur Jorge é um excelente treinador, né? Um treinador que tem... Excelente mesmo, agora falando sério. Excelente. De 0 a 10. Excelente. Hoje, para o Projeto Brasil, é 8,5 para cima, CJ. Não, 8,5 é uma boa nota. 8,5 para cima, CJ. O que ele fez com o Botafogo, que é um clube que não tem tradição em Libertadores, há muito tempo não ganhava o Brasileiro,
com 8 meses, conseguiu conquistar o título brasileiro. Que isso, CJ? E Libertadores? Não. Que, aliás, 8 não, né? Um pouquinho mais pra trás. Mas, Brasileiro e Liberta, né? No mesmo ô, ano, CJ, né? você tá, ô, CJ, um cara que faz isso, cara, ele é diferente. Aí assim. então vai te fazer uma pergunta. O time do Cruzeiro é igual ao do Botafogo? É melhor que o do Botafogo? É pior? O elenco daquele Botafogo é melhor, né? É melhor. Acho que existem valências diferentes aqui. Acho que existem alguns jogadores de características diferentes naquele time do Botafogo em relação a esse Cruzeiro, que ajudaram muito o desenvolvimento de trabalho do Arthur Jorge, mas é um treinador excepcional, CJ. Um treinador excepcional, um treinador de um calibre muito alto, e o Cruzeiro agora vai ter que ter, obviamente, né? E aí é colocar na cabeça do torcedor também. Gente, o momento agora é de apoiar. Não dá pra gente olhar pra técnico e achar que ele sempre vai ser o culpado, né? Ah, com o Tite, né, teve uma questão ali um pouco diferente, né, porque ele já vem com uma rejeição muito alta devido também à seleção brasileira, à característica de jogo. Acho também que isso, né, influenciou de certa forma na questão do torcedor apoiá-lo ou não, mas a verdade é que o Arthur Jorge tem um jogo propositivo muito mais interessante do que o Tite. Muito mais interessante, né? É muito mais parecido com o que a gente vê de Cruzeiro de 2025. Então, dito tudo isso, CJ, excelente nome, excelente escolha. Fala, torcedor do Cabuloso! Olha, a chegada do Arthur Jorge tem criado muita expectativa, tanto na torcida quanto na imprensa. Eu imagino que também dentro da Toca da Raposa, principalmente com o elenco, que precisa dar uma resposta. E o Arthur Jorge, o semblante dele no aeroporto mostra que ele quer demais. É um sorriso de quem está feliz de ter chegado em Belo Horizonte para comandar o maior de Minas. Claro, ele sabe também que vai ter muito trabalho. Ele sabe que vai ter que justificar tudo aquilo que foi investido. Até porque o Cruzeiro, né, foi lá no mundo árabe e ali parcelou a multa dele e vai pagar. Claro, né? E aí também entendendo que vai valer a pena ter pago a multa do Arthur Jorge e que hoje, oficialmente, é ali, né, o treinador do Cabuloso. Nos próximos dias ele começa, né, a implementar tudo aquilo que ele pensa sobre futebol e sobre gestão de grupo. Pelo menos a gente tem que entender que o Cruzeiro nesse momento precisa realmente, né, de um choque, de um chacoalhão, alguém que cobre, alguém que grite no vestiário e mostre para eles que é possível virar essa chave. Tudo parece muito organizado, falas prontas ao final das partidas. A gente sabe que precisa mudar, a gente sabe que tem que fazer diferente, é isso, é aquilo, mas nunca muda, nunca passa apenas dos discursos. É importante saber que Arthur Jorge, ele realmente vai ter muito trabalho, mas é importante também saber que ele está hoje em um dos melhores clubes para trabalhar no Brasil, com uma estrutura que dispõe a ele ali tudo o que ele precisa para mudar essa trajetória atual, para mudar essa situação. Agora, claro, com certeza, eu não tenho dúvidas que ele vai identificar, né, quem possivelmente não tem condições de continuar na Toca. Fala-se, possivelmente, mais pra frente, que alguns possam até ser afastados. Lateral direito, William, é um dos que todo mundo cobra, a torcida realmente vai ali, né, sempre apontando o dedo para o lateral. Outros jogadores também possam sair, mas principalmente, vale ressaltar, né, que outros precisam e devem chegar. Alguns nomes já começam a ser ventilados, mas a gente deixa esse assunto para um próximo vídeo. Torcedor, claro, olha, se inscreve aqui no canal, ativa as suas notificações, deixa o seu like, daqui a pouco a gente volta, tamo junto, torcedor do Cabuloso, grande abraço, valeu.